Glória a Deus. Então, a palavra redenção, às vezes, né, quando falamos de redenção, o cearense pensa que é uma cidade que tem aqui no interior, mas essa cidade leva o nome de redenção por causa do nome redenção, e não o contrário, né? Redenção tem a ver com resgate, pagamento de um preço, né? E às vezes foge assim. Eu acho que é uma palavra tão pouco explorada, tão pouco falada, que às vezes quando nós falamos da redenção, a gente pensa sobre a salvação de um modo mais amplo, mais geral, né? Mas redenção é pagamento de resgate. E aí a gente vai procurar entender um pouco como nós fomos redimidos, né? Por que que Deus precisou pagar um preço para nos resgatar? Do que fomos resgatados? Já falamos aqui, né? Do pecado, da morte, né? Da enfermidade, da miséria, enfim, entre outros aspectos. Mas eu queria trazer aqui um pano de fundo sobre a realidade e a condição do homem, né? Eu vou começar falando sobre a realidade da condição do homem, sobre o pecado, para depois voltar para a condição do homem antes do pecado, e aí novamente voltar à condição do homem como pecador e redimido, tá bom? Se você tiver como abrir sua Bíblia e acompanhar, no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 51 e 52. Eu já lhe adianto que nós vamos ler bastante. Até um livro eu trouxe aqui, ó. Se eu achar que a gente leu pouco, eu abro o livro para a gente ler mais. Tá bom? Atos capítulo 7, versículos 51 e 52 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Uau, né? 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não a aguardastes. Duras palavras, concordam? Essas palavras foram proferidas por Estevão, quando no Sinédrio, sendo julgado porque ele pregava e anunciava salvação em Cristo, falava da redenção do homem da condição do pecado, né? E aí levantaram falsas testemunhas. Os religiosos da época, né, se incomodaram bastante com aquilo que Estevão estava anunciando e estava pregando, até pelo fato de que isso ocorre depois do grande advento, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, muitas pessoas naquele tempo resistiam à pregação, né, o anunciado que era feito sobre Jesus ser o justo. Ele até falou sobre isso aqui, sobre Jesus ser o Filho de Deus, né, enviado ao mundo para a remissão ou a redenção, porque redenção é pagamento de resgate, remissão é perdão de pecado, né? São duas coisas distintas, mas que estão intrinsecamente envolvidas, né? Não se separa uma coisa da outra. Nós fomos resgatados do quê? Né? E como? Nós somos resgatados principalmente do pecado. Então, nós somos resgatados do pecado, pois estávamos escravos do pecado, e porquanto necessitados de perdão, porque o pecado, como todo mundo sabe, é aquilo que produz separação entre Deus e o homem, é a causa da separação entre Deus e os homens. Então, Jesus estava sendo anunciado, pregado, proclamado o seu nome em todos os lugares, e os religiosos estavam incomodados. E Estevão, ele não só pregava, como estava sendo acompanhado de sinais, né, curas, milagres estavam acontecendo quando ele anunciava, né, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Quando ele falava de Jesus,
ressurreto dentre os mortos, quando ele falava de que Jesus, pelo derramamento do seu sangue, teria pago, né, o valor necessário para resgatar o homem da escravidão do pecado. Isso trouxe tamanho incômodo ao ponto de levantarem questões em relação a que ele pregava, né? Levantaram falsas testemunhas, levaram ele para o Sinédrio, e isso é muito interessante, por isso que eu escolhi esse texto para começar, porque ele foi levado para o Sinédrio, ou seja, para um tribunal. Então, havia um réu, entre aspas, injusto, amém? Havia acusações, acusadores, havia um juiz e, portanto, era necessário um julgamento. E o julgamento foi que ele foi morto, né? Tiraram ele da cidade, levaram ele para o deserto e apedrejaram ele até a morte, e a capa dele foi lançada aos pés de um jovem que ali estava assistindo tudo e certamente concordando com tudo, e era Saulo de Tarso, Paulo, o apóstolo Paulo. Enfim, então você vê que aqui nesse texto, Estevão, ele aponta para a razão, o porquê da necessidade do homem ser resgatado de uma condição em que ele se encontrava. É muito interessante, né, porque esses homens que tiraram a vida de Estevão, eles eram judeus. E como judeus, nós sabemos, eles eram um povo que Deus escolheu entre todos os povos para tomá-los como sua propriedade, seu povo, de propriedade santa, né? E do meio destes homens foram levantados os profetas, que anunciavam a vinda do Cristo, do Messias, do Salvador, daquele que resgataria o homem da condição de escravidão que ele se encontrava. Mas os homens, eles estavam presos em uma condição que os impedia até mesmo de compreender a mensagem dos profetas, e é exatamente disso que Estevão está falando. Ele diz: homens de dura cerviz, ou seja, homens duros, né, que não se deixam dobrar, eles são rígidos, não se deixam convencer do contrário, porque eles se apoiavam naquilo que sabiam, ou pelo menos naquilo que pensavam saber, né? Então, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Isso aqui também é interessante, porque a circuncisão era um sinal no corpo do homem de uma das primeiras alianças que Deus fez com os homens, né? A partir de Abraão, falando sobre que Abraão seria, por meio dele, né, constituído nações e todos os povos seriam abençoados. Então já falava da vontade de Deus de alcançar toda a humanidade. E aí ele diz assim: olha, vocês são incircuncisos de coração. No entanto, eles estavam falando para homens que certamente foram circuncidados, só que na carne, né? Eles não tinham a revelação, a compreensão, o entendimento do sinal da circuncisão, do que ela realmente significava. E exatamente por isso, Estevão aponta para eles dizendo que eles eram duros de cerviz, porque eles não se deixavam convencer daquilo que eles entendiam, do contrário daquilo que eles entendiam, né? Eram incircuncisos de coração, porque ainda que tivessem no corpo, na carne, o sinal da aliança de Deus, eles mesmos se levantavam contra Deus. Aí ele diz: incircuncisos de coração e de ouvidos, exatamente porque eles não se dobravam à revelação da palavra, né? Aí ele continua dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Muito duro, né? No entanto, irmãos, apesar de eu estar aqui tratando sobre a realidade dos homens, naquela condição lá, como judeus, o povo escolhido por Deus, né, como a nação por meio da qual Deus se revelaria, não só àquela nação, mas através dela a toda a humanidade, nós não podemos deixar de reconhecer que, ainda que não fizéssemos parte, né, desse povo judeu, e mesmo que nós não tivéssemos conhecimento ou revelação das alianças, nós estávamos exatamente nesta mesma condição. Como gentios, nós não tínhamos conhecimento de Deus, e por isso mesmo nós estávamos na mesma condição. Nós éramos duros de cerviz, incircuncisos no coração e de ouvido. Essa era a sua realidade.
Essa era a minha realidade. Nós sempre resistíamos ao Espírito Santo. Ainda que buscando a Deus, né, como diz lá em Hebreus, como que cegos, numa sala escura, tateando, como se dessa forma pudéssemos achá-lo, né, mas era impossível a nós nos achegarmos ao Senhor. Então, ele disse para aqueles homens, e isso aponta para a nossa realidade: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Aí ele diz, falando especificamente sobre a condição daquele povo, ele diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E lembrando, os profetas eram do povo judeu. Deus não levantava profeta de outras nações, né? Era do povo. E o povo se levantava contra os homens que Deus ungia e separava para anunciar a eles a salvação, o seu plano de redenção e assim por diante. Então ele disse: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então veja, ele está dizendo, os seus pais, os nossos pais, porque Estevão era judeu, ele disse, eles perseguiram os profetas, e eles mataram os profetas que falavam, que anunciavam a vinda do justo. Mas agora vocês, né, nesse tempo presente que ele estava falando, ele disse, agora vocês se tornaram os traidores desse justo, né? Ele diz aqui, do qual vos tornastes traidores, e não só isso, ele diz, e assassinos. Então, Estevão estava confirmando aquilo que ele e os apóstolos, assim como muitos outros homens naquela época, estavam anunciando e proclamando Jesus como o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio resgatar o povo da condição em que se encontrava de escravos do pecado. Amém? Então ele diz, vocês se tornaram traidores e assassinos daquele justo anunciado pelos profetas anteriormente. No versículo 23 ele diz, vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não aguardastes. Então esse aqui é o pano de fundo, por assim dizer, da realidade em que toda a humanidade se encontrava, né? Então, é interessante, Deus escolheu esse povo, né? Mas por conta do pecado, essa é a questão, por conta do pecado. Por que perseguiram os profetas? Aqueles mesmos para quem Deus levantou os profetas para lhes anunciar a salvação. Por que eles perseguiram? Por que mataram? Por que resistiram à pregação, né? Aquilo que era anunciado da parte de Deus? Por conta do pecado. O pecado foi que fez o homem se encontrar nessa condição de dura cerviz, de estar incircuncisos no coração e de ouvido, e sempre resistirem ao Espírito Santo. Amém? É tão interessante, irmãos, porque a pessoa que está lá fora no mundo, no pecado, ela talvez até tenha no coração o desejo de conhecer a Deus, de buscar a Deus, e ela até faça de alguma maneira, mas por conta do pecado, ainda que ela tenha a intenção de alcançar a Deus, de se aproximar de Deus, ela sempre vai errar. Ela sempre vai ter algum impedimento, por conta do pecado. O pecado é a grande questão, amém? E aí a gente vai explorar um pouco mais isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9. É interessante porque Paulo, ele vai falar aqui sobre a condição de todos os homens, como pecadores. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E aí ele está falando dos judeus, porque a questão aqui é que os judeus, eles resistiam à pregação do Evangelho, eles resistiam que Cristo pudesse ser o ungido, o Messias, o Salvador. E aí Paulo está falando exatamente sobre a condição dos judeus em relação à resistência que eles ofereciam a Cristo.
Então ele diz, que se conclui, temos nós como judeus qualquer vantagem? Aí ele diz, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, e aí aqui os gregos, representa todos os outros povos, ok? Isso inclui a nós. Tanto judeus como gregos estão debaixo do quê? Do pecado. Mesmo o povo que Deus escolheu para dizer propriedade minha, né? Esse povo estava debaixo do pecado. Eles eram pecadores. Então, não tinham vantagem nenhuma em relação aos demais. A única coisa que nós devemos realmente entender é que Deus, dentre todos os pecadores, escolheu um povo para, por meio deles, primeiramente, né, revelar-se a eles, e por meio deles, Deus então se revelaria a todos os povos, mas todos estavam debaixo do pecado. Amém, irmãos? Então, continuando, versículo 10, Paulo continua falando, e ele está falando sobre a condição de todos os homens debaixo do pecado, sejam judeus ou gregos, judeus ou qualquer outro povo. Versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda o quê? Não há quem entenda a Deus. E porque não entendiam a Deus, não o buscavam, ainda que o fizesse, mas sempre erravam por causa do pecado. O pecado cegava o homem, o pecado impedia o homem de vir a Deus, o pecado impedia o homem de ter a aproximação plena de Deus. Ainda que o povo judeu considerasse Deus e soubesse que Deus era real, ainda assim eles não conseguiam se aproximar de Deus de forma plena. Amém? Tanto é que nós sabemos que uma vez por ano, um único homem, um sacerdote, ele entrava no lugar chamado de Santo dos Santos para apresentar sacrifícios pelo pecado dos homens. Então veja, os judeus eles sabiam, eles eram pecadores e eles não tinham como se aproximar de Deus. A única forma de se aproximarem era por meio de uma concessão dada por Deus, de um homem que Deus separou, né, toda uma tribo ali, um povo, para uma vez por ano, um sumo sacerdote entrasse naquele lugar, e aquele lugar era onde estava ali representada a Shekinah, a presença de Deus, e eles não podiam entrar, o povo não podia entrar, então, mas aquele homem, ele podia entrar uma vez por ano, tinha todo um ritual para que ele pudesse ali estar, e quando ele saía daquele lugar, então havia festa em Israel, porque eles entendiam que o sacrifício foi aceito, porque se não tivesse sido aceito, como é que eu posso dizer isso, meu Deus? A possibilidade, né, é de que o homem, aquele homem, o sacerdote, morresse, se o sacrifício não fosse aceito. Tinha todo um ritual, né? Sangue de animais, não podiam ser impuros, não podiam ter defeito, enfim, tudo aquilo era uma figura do sacrifício que viria a ser feito por meio de Cristo. Só que esse, uma vez por todas, e depois deste, já não seria mais necessário sacrifício algum. Então ele diz, como está escrito, versículo 10, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E é curioso, porque se a gente olha para o povo para os judeus, a gente vai dizer assim, não, mas eles buscavam a Deus, eles faziam os sacrifícios, eles procuravam fazer todos os rituais, né, exigidos por Deus. Então, como é que ninguém buscava Deus? Né? Mas o que o texto aqui está dizendo é que, ainda que os homens assim fizessem, não era, como é que eu posso dizer, suficiente. Aquilo não resolvia a questão. Havia sempre a parede que separava o homem de Deus, e essa parede era o pecado. Amém, irmãos? Aí, continuando no versículo 13, ele diz, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição,
e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, irmãos, aqui nós podemos perceber, o apóstolo Paulo está falando que mesmo entre os judeus, ainda que existissem ali homens que procuravam se santificar, ter uma vida reta, justa, piedosa, ainda não era suficiente, porque todos estavam debaixo do pecado. Então, a busca do homem era... eu tenho que ter cuidado aqui com o uso das palavras, né? A busca do homem não é que fosse inútil, mas ela não era suficiente. E por que que os judeus buscavam a Deus? Porque eles temiam ao Senhor. Eles temiam ao Senhor. Na verdade, os judeus, eles não tinham a expectativa de que eles seriam perdoados dos pecados de forma plena e absoluta. Mas eles entendiam o seguinte: nós somos pecadores, mas Deus nos escolheu entre todos os pecadores, entre todos os povos, para se revelar a nós. Então, o que os judeus eles queriam, de fato, era não perder o favor de Deus. Então, tudo que eles faziam era para continuar tendo favor diante de Deus, ainda que na condição de pecadores. Amém? Então, eles tinham a consciência: Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco. E nós não podemos perder essa aliança, nós não podemos perder esse favor. Eles claramente, pela história do seu povo, eles entendiam, que o povo judeu, uma vez escolhido por Deus, sempre teve benefício em relação aos outros povos, ainda que, por causa da sua condição de pecado e muitas vezes de desobediência, o povo judeu, o povo escolhido por Deus, também sempre sofreu, porque eles se mostraram, ainda que sem querer, mas eles se mostravam rebeldes a Deus. Sofreram, foram perseguidos, foram para o exílio, foram escravizados. Deus então interviu, resgatou, lá do Egito, por exemplo. Ali é um resgate, ali houve um resgate, ainda que nós não possamos ver ali um preço sendo pago, mas houve um resgate ali. Então, o homem sempre errava. Então, o que os judeus buscavam era não perder o favor de Deus. E eles, ainda assim, de tempos em tempos, erravam, e perdiam, de certa forma, a comunhão com Deus. Então, ele disse: não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que isso quer dizer? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Está dizendo que eles não tinham temor a Deus. E ainda que, como eu falei, eles buscassem o Senhor e buscassem agradá-lo, mas o pecado estava sempre ali, batendo na porta. E eles, de um modo ou de outro, sempre cediam ao pecado. Eles sempre erravam o alvo. Eles sempre desagradavam a Deus. Então, eles conheciam a Deus, eles sabiam, de tudo que Deus já tinha feito em favor do seu povo, principalmente as últimas gerações. Eles tinham mais informação do que a primeira geração, tinham muito mais informação. Eles tinham os registros de todos os acontecimentos, os milagres, as intervenções que Deus fez. Eles tinham conhecimento, mas apesar disso, eles sempre tinham um pecado, atraindo-os na direção contrária a Deus, e eles sempre cediam. Mesmo os homens mais piedosos, eles reconheciam que o pecado estava no coração. Está comigo? Então, isso aqui é o pano de fundo para nós entendermos o porquê de ter sido necessário uma redenção, um resgate do homem desta condição, em que se encontrava, presos no pecado. Amém? Ainda tratando sobre essa condição do homem, Salmo capítulo 36, a partir do versículo 1. Salmo 36, a partir do versículo 1. Salmo 36, a partir do versículo
diz assim: amém. Salmo 16, a partir do versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Olha que interessante. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Ou seja, ele andava na direção de Deus, mas ele sempre lidava com aquela voz no seu coração, que o atraía para o pecado. Amém? Para a transgressão. Que é transgredir? É quebrar os princípios, as leis, né? Então ele diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque ainda que eles estivessem olhando para Deus, buscando a Deus, eles lidavam com a realidade de que no seu coração havia vamos assim dizer, né? Vou usar a expressão aqui, havia uma voz que dizia: ei, aqui tem outras coisas boas também para você, né? Que o atraía e que o levava a transgredir. Então, eles olhavam para Deus, mas não havia temor diante dos seus olhos. Por quê? Porque no coração eles desejavam o mal. Amém? Aí, continuando no versículo 2, ele diz: porque a transgressão o lisonjeia. Vai lá, você é o cara, né? Você pode, você consegue. Depois você entrega um animal lá perfeito, e o sangue dele vai cobrir o teu pecado. Então aquela voz sempre o chamando para transgredir, porque a transgressão o lisonjeia, lisonjeia seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Olha que coisa. Hoje em dia, mesmo nós, os cristãos, quando nos sentimos tentados a pecar, na nossa mente, não é no nosso coração, é na nossa mente, há como uma voz dizendo: depois você pede perdão, Deus não vai levar em conta esse seu pecadinho, Deus vai deixar passar essa, você é o filho de Deus, você nasceu de novo, Deus não vai mais te lançar no inferno, ou qualquer coisa dessa natureza, você pode, né? Seus olhos, a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, engano. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Do seu leito, ou seja, quando você está deitado, vai se recolher à noite, para descansar para o próximo dia, você já pensa: no que é que eu posso pecar amanhã? É isso que ele está falando, ó. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Amanhã eu dou aquela cantada naquela menina lá na faculdade. Amanhã eu faço aquela lisonja para aquela moça. Amanhã eu dou uma puxada lá naquele baseado da turma lá da faculdade que está fumando lá na pracinha, sei lá onde. Ou, enfim, a pessoa está no leito para descansar, né? E quando a gente vai dormir sempre tem uma incógnita, né? Ninguém sabe se depois que fechar os olhos se ele abre de novo. Mas o cara está lá pensando: o que é que eu vou fazer amanhã de mal? Quem é que eu vou enganar? Quem é que vai ser a vítima da vez que eu vou fazer um negócio, ele vai comprar um negócio que não presta, como se fosse bom, e eu vou levar o dinheiro? Qual é o otário que eu vou enganar amanhã? O homem está maquinando o mal. Está comigo? Versículo 5, a tua benignidade, aí agora ele vai falar sobre Deus, né? Ele está dizendo: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Aquilo que eu estava falando, a gente vai dormir, mas não sabe se acorda no outro dia, né?
mas é Deus. A Bíblia diz que Deus é tão bom que Ele faz chover sobre justos e injustos. Mas Deus não só faz chover, Deus também faz viver, né? O justo e o injusto. Ele diz, como é precioso, ó Deus, versículo 7, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aleluia, amém? Na tua luz vemos a luz, glória a Deus. E a luz que eles tinham para aquele tempo revelava a eles a condição de pecado em que se encontravam, amém? Bom, não era muito boa a realidade do homem, e muitos ainda estão vivendo esta realidade por ignorância, por falta de conhecimento. Nós, até pouco tempo, vivíamos exatamente nesta mesma condição, mas graças a Deus tivemos os olhos do nosso coração iluminados, amém, irmãos? Para ver na face de Jesus a glória de Deus. A condição do homem no pecado é algo tão terrível, e ainda existe um reflexo disso sobre a vida do cristão, porque ainda que resgatados, redimidos, perdoados, nós ainda lidamos com o pecado, né? Então, veja o dano que o pecado trouxe à humanidade. E aí, Reinhard Buck, que é um dos maiores evangelistas da atualidade, ele morreu já, partiu, né, já, faz pouco tempo, né? Tinha um ministério enorme na África, né? O slogan do ministério dele era África lavada pelo sangue. E ele conta uma história interessante, né? De um homem, falando sobre o homem que busca Deus, mas o pecado não o deixa, né? Ele dizendo que tinha um homem que por semanas ia para a igreja e ele fazia uma oração com a voz elevada mesmo, né? Então todo mundo escutava. Eu tomei nota aqui para não esquecer. Ele dizia assim, ó, Senhor, limpa a minha vida, tira fora as teias. Tem um texto no Velho Testamento que fala sobre isso, sobre o Senhor tirar as teias, né, do coração do homem e tal. E esse homem, ele orava dessa forma, Senhor, limpa a minha vida, tira fora as teias. Semana após semana, ele estava lá, essa era uma das frases que ele falava na sua oração, não era só essa, mas ele sempre falava, Senhor, limpa a minha vida, tira as teias. Aí depois de semanas, um outro homem ouvindo aquele homem fazendo essa oração, Senhor, limpa a minha vida, tira as teias. Aí o outro homem foi e gritou, Senhor, mata essa aranha. Porque a única solução para você se livrar das teias é matando a aranha. A única solução de você se livrar do pecado é matando o pecado, a força do pecado, é aniquilando o pecado, amém? Então, daí nós podemos entender o porquê da necessidade do homem ser redimido. Agora, o homem em si mesmo, por mais que ele buscasse a Deus, como nós falamos aqui, ele estava na direção de Deus, olhando para Deus, mas não havia temor nos seus olhos diante de Deus, porque havia uma voz no seu coração que o chamava para a transgressão, né? Então o homem não conseguia, ele estava escravo do pecado. Por mais que ele buscasse a Deus, ele sempre estava caindo por conta do pecado, amém? Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, nem abre não, é só um versículo, você pode ir para Isaías 59, enquanto você abre eu vou ler Isaías 64, 6, diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa é a condição do homem no pecado. Isaías 64, 6. Olha só, ele diz, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, ainda que praticadas, qualquer ato de justiça, não mudava a nossa condição, permanecíamos imundos. O fato do homem acertar em um aspecto, não o justificava dos outros, então ele estava sempre envolvido no pecado. Aí ele diz, como trapo de imundícia, né, todas as nossas justiças, como um trapo de imundícia. Todos
todos nós murchamos como a folha, né? A folha, ela nasce, ela tem um tempo de vigor, de vida, está lá verde, mas uma hora ela cai, ela seca e o vento a leva, né? Então ele diz, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. Então, era impossível ao homem, porque por mais que ele buscasse ao Senhor e ele estivesse, vamos assim dizer, como uma folha verde, o fato é que ele iria voltar a uma condição de sequidão e novamente seria levado pela iniquidade. Então, o homem estava preso, era um ciclo invirtuoso, né? Não era virtuoso, era invirtuoso. Amém? Mas você abriu Isaías 59, vamos ler a partir do versículo 1, Isaías 59, ainda falando sobre o homem na condição do pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, olha que coisa interessante. Isaías está dizendo que Deus, mesmo no Velho Testamento, ele não estava impedido de salvar, mas o homem estava impedido de obter salvação. Deus tinha a condição de salvar, mas o homem não tinha a condição de ser salvo, por causa do pecado. É o que ele diz aqui, mas as vossas, é o versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que não vos ouça. Então, Deus não estava impedido de ouvir, mas ele muitas vezes não ouvia a oração dos homens. Não que Deus não ouvisse, irmãos, ele ouvia, mas ele não podia fazer nada, por causa da condição de iniquidade em que os homens se encontravam. Versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Ele fala até dos dedos, ó. O cara podia se distanciar ao máximo, mas o dedo dele ainda tocava na iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. E aí, isso aqui também é bem interessante, porque o que ele está dizendo é que ninguém comparecia diante de Deus, né, em juízo com a verdade, porque o homem sempre estava tentando encobrir a sua iniquidade e era em vão. Chocam ovos de áspide, um tipo de serpente, né? Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Olha aí, porque o homem dizia, Senhor, limpa a minha vida, tira as teias, né? As tuas teias, cadê? Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. E aí, irmão, você precisa entender que quando ele diz obra de violência nas suas mãos, não está dizendo que todo homem era violento, que todo mundo se matava, não é isso que ele está falando. Mas é que havia uma violência no coração do homem, né, que o levava a praticar o pecado. Então, a violência seria a prática do pecado em si. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue, versículo 7, tá? O sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas, tortuosas. Aí quem anda por elas não conhecem a paz. Vamos continuar. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas.
pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Ou seja, mesmo que a luz iluminasse, né, eles percebiam, há uma luz, mas nós estamos nas trevas. O homem não conseguia romper essa condição em que ele se encontrava. Ele reconhecia que havia uma luz, mas a luz só revelava as trevas em que eles se encontravam. Versículo 10: apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, mesmo na luz, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Veja, não é que Deus não pudesse salvar, era o homem que não podia se salvar, era o homem que não conseguia acessar a salvação, amém? Estava longe, e não é longe no sentido de que eles pudessem, talvez depois de um tempo, alcançá-la, não, estava longe no sentido de que era impossível alcançá-la. Versículo 12: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e isso é interessante, ele diz, as nossas transgressões se multiplicam. Então, quanto mais o tempo passava, mais o homem pecava, e quanto mais o homem pecava, mais distante de Deus ele estava. Portanto, a salvação sempre estava longe e nunca perto. Aí ele disse, vou ler o 12 novamente: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. E aí, irmão, a coisa só vai piorando, né? Não tem como melhorar, ok? Bom, a gente explorou muito o Velho Testamento, vamos agora para o Novo Testamento e vamos falar da redenção, né? E, irmão, eu estou falando todas essas coisas aqui e eu vou dizer para você, nós não vamos esgotar o tema, mesmo em todos os 5 domingos aqui, amém? Porque só essa coisa da questão do homem como pecador, o que o impedia de se aproximar a Deus, embora Deus ainda de alguma maneira se relacionasse com os homens, essa história do povo judeu, isso aí tem tanta coisa para ser explorado, né? Mas Efésios capítulo 2, versículo 2, você pode abrir porque a gente vai ler do 1 ao 10, mas eu vou ler primeiro aqui o versículo 2, e depois nós vamos ler o restante do texto. Como eu disse, nós vamos ler bastante. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está aqui colocando toda a humanidade, inclusive nós, os que conhecemos a Cristo e nascemos de novo. Paulo está dizendo que todos, já não é mais a nossa realidade hoje em Cristo, mas até mesmo nós, um dia, estivemos nessa condição, e ele classifica como filhos da desobediência. Toda a humanidade se encontra, ou se encontrou nesta condição, filhos da desobediência. Até você, até eu, éramos, até pouco tempo, filhos da desobediência, mas graças a Deus, que tivemos os nossos olhos iluminados na face de Cristo, amém? Mas vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, versículo 1 de Efésios capítulo 2 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E eu acredito que tudo que a gente já falou até aqui, os textos que foram trazidos hoje, mostram exatamente a condição em que os homens se encontravam, presos no pecado e, portanto, mortos espiritualmente. Então, ele está falando de Jesus, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, todo mundo andava na mesma direção, só aqueles que aceitaram a Cristo se converteram, que estão andando no sentido contrário, amém?
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, a Bíblia está dizendo que existe uma influência espiritual, né, que mantém o homem preso nessa condição. Aí ele diz, o príncipe da potestade no ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Que ira é essa? A ira de Deus em relação ao pecado. Amém? Deus já era irado em relação ao pecado antes do homem pecar. Deus já tinha uma ira santa contra o pecado, mesmo antes do homem pecar. Amém? Bom, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diga, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso aqui é importante, né? Outro dia eu estava mentindo aqui na igreja, dizendo, quando Jesus foi ressuscitado dos mortos, quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, ele estava morto, ou seja, separado de Deus, morto espiritualmente, porque ele estava na mansão dos mortos, e dos pecadores, porque ele foi morto como um pecador. Mas Deus fez justiça por Cristo, porque Jesus em si mesmo nunca cometeu pecado algum. Então Deus vai lá na mansão dos mortos e ele resgata o seu filho, lhe fazendo justiça, porque Jesus era justo, mas o que levou a estar na mansão dos mortos foi o meu e o seu pecado, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele diz aqui que nos deu vida juntamente com Cristo, porque quando Deus tira Jesus dentre os mortos, trazendo novamente para a condição de comunhão com Deus, todo aquele que crê na obra de Cristo também foi tirado desta condição e foi trazido para a comunhão com Deus. Aí o resgate, amém? Não exatamente aí, né? Porque o resgate, o preço, porque redenção é preço pago pelo resgate, a redenção ela se cumpre de fato na cruz, na morte de Cristo. Agora, por causa do preço que foi pago, é que Deus pôde ir lá e resgatar Jesus. Amém? Então, vamos lá. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. O homem não podia fazer nada para mudar isso. O homem, por mais que ele tentasse buscar pela salvação, ele só se distanciava dela. Mas Deus, por meio de Cristo, amém? Ele quebra a parede da separação, ele rompe com a consequência que o pecado trazia sobre o homem, de impossibilidade, né, de se achegar a Deus, e Deus então vem ao encontro do homem, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, ou seja, para com os homens, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, a salvação não vem de vocês, é dom de Deus. Não está dizendo que dom aqui é fé, o dom aqui é a salvação, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, porque ao homem era impossível salvar-se, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Quando nós somos criados? Quando confessamos a Cristo, crendo na sua obra redentora, assim como ele foi tirado dos mortos, nós também somos tirados dentre os mortos. Deus nos dá um novo espírito e somos feitos filhos de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia, louvado seja o Senhor, amém? Então,
redenção, resgate, fala de um preço pago para a liberdade de outro. Amém? Então, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, por que tudo isso aconteceu, por que as coisas foram assim, se deram desta forma? É porque Deus não pode negar a si mesmo. E eu vou procurar ser rápido aqui, porque o tempo está passando, né? Mas 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo falando, né, para Timóteo, ele falando sobre o caráter de Deus. Então Paulo diz que ainda que o homem falhe, né, e quando ele diz se somos infiéis, aí ele vai apontar agora para Deus, ele aponta para a condição do homem, que é infinitamente inferior em relação à condição de Deus. Embora o homem seja a imagem e semelhança de Deus, o homem está numa condição inferior a Deus, porque o homem pode, né, errar, pecar, enfim, ainda por conta da consequência do pecado original, do pecado de Adão. Mas ele diz, se somos infiéis, agora ele vai apontar para Deus, ele diz, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Diga, de maneira nenhuma, Deus pode negar a si mesmo. Então, irmãos, Deus, sendo Deus, é impossível para Ele quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Aí pode, se você quiser chamar isso de lei, não tem problema. As leis que Ele estabeleceu. Uma vez que Deus estabelece algo, Ele determina algo, Ele mesmo não vai voltar atrás a respeito daquilo. Ele não vai quebrar as leis que Ele estabeleceu, os princípios que Ele estabeleceu. Então, quando Deus disse para Adão, Adão, você pode comer do fruto da árvore, de todas as árvores do jardim, mas de uma árvore específica, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se dela comeres, certamente morrerás. Uma vez que Deus disse isso, irmãos, Deus não poderia voltar atrás. O homem comeu, o homem morreu, e Deus não podia fazer mais nada em relação a isso. Como eu disse outra vez que eu estava aqui ministrando, o homem transferiu para Satanás, né, o domínio que lhe foi conferido, o domínio que Deus lhe deu. E como foi o homem que transferiu, o homem teria que resgatá-lo. Deus não podia fazer, entre aspas, né? Mas aí a gente precisa entender, porque tem muita gente, e os crânios, os cabeças, os inteligentes, né, que eles não aceitam o Evangelho porque eles entendem que o Evangelho é uma grande contradição. Por exemplo, eles não conseguem conceber que Deus, um Deus que pregamos ser um Deus bom, Ele resgatou a humanidade do pecado, matando o seu próprio filho. Isso é inconcebível, naturalmente, a mente humana não assimila isso, né? Mas o fato é que nós não temos, muitas vezes, diante de uma informação como essa, uma visão profunda de tudo quanto foi feito e por que foi feito, como foi feito, né? Então a gente tem uma visão muito simplória das coisas, e não que isso seja mal por si só, porque se mesmo de uma forma simplória nós aceitamos a pregação do Evangelho, a pregação da loucura da cruz, e confessamos a Cristo crendo de coração que Ele é o nosso Senhor e nos resgatou do pecado, glória a Deus, fomos salvos, estamos indo para o céu, aleluia. Quantos estão indo para o céu? No entanto, ainda que nós tenhamos esse benefício da salvação, isso não quer dizer que todos nós temos essa visão profunda, que nós conseguimos alcançar, né? Naturalmente, nossos olhos, eles têm uma limitação. E aquela linha do horizonte que a gente vê, não é que existe uma linha de horizonte, é onde a nossa visão alcança. E ainda que a gente possa ver muito longe, mas a gente não vê as coisas com detalhe. Quanto mais distante as coisas ficam, mais turvas elas se tornam para nós. Assim é a nossa condição em relação à revelação, né, de tudo que está por trás da vontade de Deus, de ter enviado a Cristo, dele ter morrido, dele ter sido morto como ele foi morto, né?
ferido como ele foi ferido, né? Foge da racionalidade. Então, os inteligentes, vamos assim dizer, né? As mentes pensantes, os mais eruditos, eles têm dificuldade de aceitar o Evangelho, porque eles acham complexo. Como é que Deus, um Deus bom, ele resgata os pecadores matando o seu filho justo? Não faz sentido. Está comigo? Então, Deus disse: se comer, certamente morrerá, e ele não poderia voltar atrás. Amém? Então, Deus, na sua soberania e em virtude da sua santidade, né, por causa da sua natureza, porque Deus, ele não se faz santo, ele não se veste de santidade, ele é a santidade, né? Ele é santo, amém? Por causa da sua soberania, né, e da sua santidade, ele estabelece, né, um decreto de punição para a desobediência. E ele disse: não coma. Agora, se você comer, você pode comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores. Mas há uma árvore lá no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto dessa árvore você não pode comer, porque se você comer, certamente morrerás. Então, Deus está estabelecendo aqui um critério para o homem, e o homem deveria obedecer. Amém? O homem desobedeceu. Ele deixou de dar crédito a Deus, e ele deu crédito a um ser que apareceu ali no jardim e engabelou eles lá com uma história maldizida. Amém? Então, diante do estudo que eu fiz, isso aqui, as palavras são minhas, mas para que eu não pudesse esquecer, eu tomei nota, né? A ideia que por muito tempo prevaleceu de que Deus teve que pagar um resgate imposto pelo diabo para que esse pudesse libertar os seus cativos é inadequada. Porque há, no meio cristão, a ideia de que esse resgate, porque redenção é preço pago pelo resgate, é resgate de alguém. Até mesmo no Velho Testamento, se você for estudar a questão, você vai ver que tinha resgate por pessoas, animais e propriedades, terra, né? Um resgate. Como hoje a gente vai fazer um financiamento, né? Um empréstimo, aí você dá a sua casa como garantia. Qual é o resgate? É pagar a dívida. Você paga o empréstimo, a casa volta a ser sua. Está comigo? A ideia por trás da redenção é exatamente essa. Então, muita gente tem a ideia de que o resgate, o preço que foi pago, que é o sangue de Jesus, foi imposto pelo diabo. Como se o diabo agora estivesse reinando em numa condição muito superior à que de fato ele está, e ele dissesse: não, Deus, se você quiser resgatar o homem, então tem que ter um homem que nunca pecou, e que ele vai ter que derramar o seu sangue sem ter pecado algum, já na fase adulta, né? Não podia ser uma criança, na fase adulta, ele tem que morrer, e aí eu vou aceitar que o sangue desse justo, um homem sem pecado, vai ser suficiente para que então eu abra a porta aqui do cativeiro e o Senhor leve tantos quanto o Senhor queira, livres. Tem gente que pensa que o preço imposto pelo resgate foi imposto pelo diabo, mas não, não foi. Então, o resgate, né, não é para satisfazer a Satanás. Porque se assim fosse, irmãos, Deus estaria negando a Ele mesmo. Deus não tem relação nenhuma com as trevas. O preço não foi pago para satisfazer o diabo. Olha, eu estou pagando esse preço aí, se contente com ele, e eu vou levar alguns comigo. Não, não foi assim. O resgate não foi para a satisfação do diabo. O preço pago não foi para a satisfação de Satanás. Está comigo? Isso é uma coisa importante de ser entendido. Vamos lá. Pois atribuir ao diabo uma condição que ele não tem, também lhe conferir um poder que ele não possui, né? Se a gente entendesse que o preço pago foi para satisfazer o diabo, então seria isso, era atribuir ao diabo uma condição que ele não tem, porque ele não tem essa condição de impor qualquer coisa para Deus, de determinar limites para Deus. O diabo não tem esse poder, amém? Deus é maior, Deus é soberano.
Foi Deus que o expulsou do céu, Deus o expulsaria da terra. Então o diabo não tem essa condição de impor, né, a Deus condições para que Deus pudesse fazer isso ou aquilo. Pensar dessa forma também estaríamos conferindo ao diabo um poder que ele não possui. E tem muito crente, irmãos, talvez até dentro da nossa igreja, que acha que o diabo tem mais poder do que de fato ele tem. Tem muito crente que dá ao diabo mais poder do que ele tem, né? Mas Deus não fez isso. Amém? Então isso colocaria em questão a dignidade e a santidade de Deus. Se Deus tivesse entregue Jesus à morte para a satisfação do diabo, Deus estaria indo contra a sua própria natureza. Amém? Então o resgate não foi para a satisfação do diabo. Amém? Então Deus não poderia, em hipótese alguma, satisfazer ao diabo. Amém, irmãos? Deus nada devia ao diabo, ok? A não ser castigo. Deus não deve nada a Satanás. A única coisa que Deus deve ao diabo é castigo. E vai chegar o dia em que ele vai ser lançado, amém? No inferno, no lago do fogo, e dali ele não sairá nunca mais. Amém, irmãos? Então diga, Deus não deve nada ao diabo. Então, para quem foi pago o resgate? A Deus, né? E aí eu poderia dizer ao homem, porque o homem também não tinha condições de pagar. O homem não tinha caixa. O homem não tinha como adquirir o valor necessário, que era justiça. Ele tinha que ser justo para então se achegar a Deus. Era impossível, porque quanto mais ele olhar, ainda que ele olhasse para Deus, na intenção de buscá-lo e de agradá-lo, a iniquidade no seu coração, né, se multiplicava e o homem só se distanciava de Deus. Então era impossível ao homem. Então o preço pago foi pago para a satisfação de Deus e foi pago para o homem, porque o homem em si mesmo não poderia pagar. A dívida era de quem? Era do homem, ok? Então a dívida deveria ser paga e ela deveria ser paga pelo homem. Por isso que Deus enviou seu Filho como homem. Por isso Jesus, a segunda pessoa da Trindade, podemos dizer, precisou se fazer homem. Ele precisou se esvaziar da sua glória, da sua condição divina, né? Da sua condição de poder como um Deus, como uma das pessoas daquilo que chamamos de Deus, daquilo ou daquele que chamamos de Deus. Porque Deus, irmãos, são três pessoas. Esse é um conceito difícil de compreender. Deus é Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Então Jesus sozinho não é Deus. Ele é Deus junto com Deus Pai e com o Deus Espírito Santo. Amém? Então ele se desconecta, por assim dizer, momentaneamente. Ele se esvazia da sua glória, ele deixa a sua condição de divindade, né? Não de forma absoluta, não perdendo a sua natureza, mas ele assume também a natureza do homem e se faz homem, ok? Então teve um teólogo, eu não sei dizer em que tempo ele falou isso, mas o nome dele é Anselmo de Cantuária. Ele definiu o pecado de uma forma muito interessante, eu fiz questão de tomar nota para falar tal como ele fala. Eu poderia falar algo muito parecido, mas não seria tal como ele. Então, ele colocou em simples palavras uma definição muito clara do que seria o pecado. O que é pecado? Segundo a definição de Anselmo, não dar a Deus o que lhe é devido. Pecado é não dar a Deus o que lhe é devido. E aí vem uma ramificação de muitas coisas, né? A saber, a submissão de toda a nossa vontade a Ele. Ou seja, quando Deus disse para Adão, coma a vontade de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é que Adão devia a Deus? Obediência, plena submissão, submeter a Deus a sua vontade. Ou seja, Deus disse, você pode desejar todos os frutos de todas as árvores, mas tem um ali que mesmo que você deseje, você não pode comer, porque se comer, morrerá. Então o que Deus estava pedindo a Adão era submissão plena à sua vontade.
quando Adão e Eva, eles decidem comer do fruto, o que foi que eles fizeram? Eles deixaram de dar a Deus o que lhe era devido, a submissão. Eles foram desobedientes a Deus. Então, pecar, portanto, segundo Anselmo, e eu concordo plenamente com ele, pecar, portanto, é tomar de Deus o que lhe é devido. O que é devido a Deus? Plena submissão. Por quê? Porque Deus é Deus. E o homem só existe por causa de Deus. Deus quem o criou, e Deus não o criou como uma coisa qualquer. Deus deu ao homem a sua própria natureza. Então o homem não poderia, em tempo algum, tomar de Deus algo que deveria ser dado totalmente a ele. Amém? Então o homem deveria, ainda que gozando de plena liberdade, devotar a sua vida a Deus de forma absoluta. E esse foi o pecado, então, de Adão e de Eva, desobediência. Amém? Eles desobedeceram e foram insubmissos. Não deram a Deus o que deveriam dar. Então, eles deram a quem? Eles deram ao diabo. Eles deram à serpente, ao inimigo das nossas almas, o adversário de Deus. Amém? Então, são informações preciosas para nós entendermos alguns princípios sobre a redenção. Então, o preço não foi pago para o diabo. O preço foi pago para Deus e para o homem. Amém, irmãos? Colossenses 1,14, e aí eu já vou encerrar. E quando eu estou dizendo que eu já vou encerrar, não estou dizendo que eu já concluí, eu estou dizendo que eu estou dando início àquilo que nós entendemos que vai fechar o assunto. Pode levar ainda uns 10 minutos, ou 15, quem sabe, 30, talvez. Colossenses 1,14, diz assim, no qual temos a redenção, está falando de Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, ou seja, no sacrifício de Cristo, nós temos o preço pago, amém? O resgate foi pago para que nós deixássemos aquela condição da iniquidade que nos separava de Deus. No qual, e aí ele está falando de Cristo, temos a redenção, o preço pago, e portanto a remissão, o perdão dos pecados. Redenção, preço pago, resgate, remissão, perdão de pecados. E o pecado foi perdoado de tal maneira que agora nós podemos nos achegar a Deus. Lembra que o homem não conseguia chegar a Deus? Que a salvação estava distante? Agora nós podemos nos achegar a Deus como se nunca o pecado tivesse existido. Porque o preço que foi pago, Deus aceitou, foi suficiente para aplacar, é a palavra, a força do pecado. Então o pecado, a aranha foi morta. O pecado foi morto. Amém, irmãos? No entanto, o diabo ele continua no mundo, ele é conhecido, né? A Bíblia o apresenta assim como o príncipe deste mundo, e por causa ainda do pecado original de Adão, ele continua tendo um papel de influência sobre os homens, inclusive sobre nós, os cristãos. É por isso que nós ainda nos sentimos tentados aqui e ali, né, a certas práticas, né? Nós ainda temos uma carne que está sujeita à condição do pecado original, né? Então tudo isso ainda está em vigor, mas o fato é que, apesar dessa realidade, nada disso é maior do que o preço pago para o resgate da condição de pecado que nós nos encontrávamos. Então, nós estamos resgatados, perdoados, ainda que nos sentindo tentados e talvez até mesmo pecando. Nós não devemos nos sentir livres para pecar, mas se pecarmos, Deus já não nos trata como os homens antes de Cristo. Porque os homens antes de Cristo, inclusive nós, né, antes do advento do sacrifício de Cristo Jesus, o homem acumulava pecados, nós não acumulamos pecado, porque quando pecamos, nós reconhecemos e pedimos perdão a Deus. Amém? Está comigo? Aleluia. Se um ladrão, ele quebrasse um jarro precioso dentro da sua casa, né, você teria ira em relação a esse indivíduo, não é verdade? E você não teria que perdoá-lo. Ele é um ladrão, ele é um criminoso.
assim era a relação entre o homem e Deus. Nós éramos criminosos, por assim dizer, né? Nós éramos iníquos, nós éramos pecadores. Então, quando nós pecávamos, é como se nós estivéssemos quebrando sistematicamente aquilo que era precioso para Deus. Mas agora, como filhos, se você tem um vaso precioso na sua casa e o seu filho quebra o vaso, você vai ficar chateado, você corrige o seu filho, mas você não deixa de amar o seu filho. A relação entre Deus e o filho, entre o pai e o filho, não é rompido por causa da transgressão do filho. Está comigo? Antes de Cristo, nós não éramos filhos de Deus. A Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nós recebemos o poder de sermos feitos porque não éramos. Porque se fôssemos, não precisávamos ser feitos. Nós não éramos filhos e por isso a relação com Deus era difícil, né? Havia a ira de Deus contra o pecado e o homem estava sistematicamente pecando contra Deus. Mas agora nós não somos mais tidos como transgressores, infiéis, apenas criaturas. Não, nós somos filhos de Deus. E quando nós pecamos, isso não é para você ter liberdade de pecar, mas é para entender que quando pecamos, e o pecado deve ser na vida do crente um acidente de percurso, uma coisa não planejada, não programada, né, mas algo que ocorreu e ele se dá conta que cometeu. Então, se pecarmos, nós podemos nos achegar a Deus arrependidos do nosso pecado e refazer a nossa comunhão com Ele pelo sangue de Jesus. Amém? Então, no qual temos a redenção, o preço pago, e a remissão, o perdão dos pecados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: mas vós sois dele, aleluia, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É interessante que a última é redenção, né? Mas tudo se deu por conta da redenção. Amém? Mas vós sois dele. Vós sois dele. Aí ele diz, em Cristo Jesus. Vós sois dele o quê? Vós sois dele filhos, vós sois dele povo, vós sois dele nação, vós sois dele família, vós sois dele igreja, vós sois dele. Como? Em Cristo Jesus. Aí ele diz, o qual Jesus se nos tornou, ele se tornou e por meio dele nós nos tornamos, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém, irmãos? Gálatas 3,13, se você puder abrir e ler, só são 3 versículos. Gálatas 3, 13, 14 e 29. Gálatas 3, 13. Diz assim, Cristo, eita Jesus, eu tenho que terminar, gente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, como é que nós somos resgatados? Aqui está a resposta. Cristo nos resgatou, ou seja, Ele nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deus estabeleceu o critério para que o homem fosse salvo. Amém? E o critério foi, um justo deveria morrer. Esse versículo não está dizendo isso, mas maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, quem era que deveria ser pendurado no madeiro? O maldito. Mas quem foi pendurado foi o justo. O justo foi pendurado no madeiro. Mas porque ele foi para o madeiro, ele foi tido como maldito. E por isso se cumpriu o que diz aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Amém? Aí, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aí ele está falando do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Filho, o novo Espírito, né? O novo nascimento. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amém? Então, irmão, eu tenho que encerrar, eu vou ler só mais 3 versículos aqui, tá? É bem pequenininho o versículo. Jesus na cruz, a Bíblia diz que Ele nos resgatou,
subindo ao madeiro, né? E ele foi tido como maldito. Eu falei, vamos lá. Lucas capítulo 23, não, se você não quiser abrir, não abra para a gente ganhar tempo. Lucas 23, mas se quiser abrir, abra também, você é livre, amém? Lucas 23, versículo 44, ele diz, já era quase a hora sexta, é o momento que Jesus está na cruz, viu, isso aqui? Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, porque o pecado de toda a humanidade estava recaindo sobre Cristo. Aí o versículo 45 é revelador, ele diz, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E aí ele está falando do véu que havia no Santo dos Santos. Irmãos, os estudiosos dizem que esse véu, ele deveria ter aproximadamente a espessura de 10 centímetros. Imagina um tecido, tenta rasgar o teu tecido assim. Agora imagina um tecido de 10 centímetros. Ele foi tecido, né, as teias do tecido, 10 centímetros de largura. A Bíblia diz que nesse momento que houve trevas, o sol escureceu, era o pecado de toda a humanidade recaindo sobre Cristo, no templo, no lugar santo, que era impossível os homens se achegarem. Aquele véu estava ali exatamente para impor isso, não se achegue, é perigoso aqui. Mas o véu foi rasgado de cima a baixo. Deus rasgou o véu, Deus mesmo, ele rasgou o véu que fazia a separação, amém? E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, versículo 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Ou seja, Jesus disse, Senhor, aqui está o pecado de toda a humanidade sobre mim, e eu morro agora por eles. E Deus na mesma hora estava lá no véu, lá no templo, rasgando o véu da separação, quebrando a barreira que havia entre Deus e os homens, melhor dizendo, entre os homens e Deus, amém? Efésios 4,30 diz assim, aí é o cuidado que nós precisamos ter, isso aqui já abriria margem para um outro estudo aqui, né? Efésios 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o véu foi rasgado, o acesso foi aberto, nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos um novo Espírito, nós nascemos de novo, mas a redenção, ela ainda não está plenamente consumada, ela ainda se consumará, e é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus que em nós habita, no qual nós fomos selados, há um selo no nosso Espírito dizendo, propriedade de Deus, Filho de Deus, esse daqui o sangue de Jesus lavou, esse daqui está remido dos seus pecados, amém? Mas apesar disso, ele diz que nós devemos ter o cuidado de não entristecer o Espírito de Deus, né, para o dia da redenção, e aí essa redenção é o arrebatamento, né, do povo de Deus, os mortos ressuscitarão, os vivos receberão um novo corpo, e todos compareceremos na presença de Deus, e aí sim, já não há mais nenhuma barreira, nem mesmo a morte será uma barreira. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas pela fé ele já está vencido, porque nós temos provas, por tudo quanto já ocorreu e aconteceu até aqui, que assim como foi até agora, será até o fim, a palavra de Deus se cumprirá plenamente, amém, irmãos? Então, para encerrar aqui, Isaías 63,4 diz, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado, aleluia, uma palavra profética falando sobre esse tempo do fim, amém? Em que a vingança de Deus em relação ao erro que o homem cometeu, porque, irmão, pensa só, Deus não é injusto de forma alguma. Adão pecou e por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e tocou todos os homens. E todo homem hoje ainda sofre por causa do pecado de Adão, mas Deus fez justiça em Cristo Jesus, libertando o homem do pecado. Mas para isso é necessário fé na obra redentora, na obra de redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, eu acredito que eu deixei aqui o pano de fundo para os irmãos que vão vir nos próximos dias ministrar de forma mais específica sobre a redenção do pecado, a redenção da morte,
a redenção da enfermidade e a redenção da miséria, que são consequências da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. É isso mesmo, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos graças, nós te damos louvor, nós te bendizemos pelo teu favor, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés. Senhor, nós te agradecemos, a tua palavra nos iluminou hoje, nos dando mais compreensão e entendimento da nossa condição antes de Cristo como pecadores, mas acima de tudo, da nossa condição agora em Cristo, redimidos, Pai, totalmente resgatados da condição vil em que nos encontrávamos. Senhor, nós não poderíamos fazer nada disso por nós mesmos, e por isso mesmo somos gratos a Ti, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua bondade, Tua misericórdia, manifesta a todos nós, por meio do Seu Filho, Cristo, a quem hoje nós declaramos e proclamamos Senhor das nossas vidas, no qual, Pai, nós fomos resgatados, redimidos, nós fomos livres do pecado, libertos do pecado e perdoados de todos os pecados, não só anteriormente cometidos, até mesmo como daqueles possíveis que possamos vir cometer em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação, no nome de Jesus, amém.